Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda, capítulo 8. A escritura começa. Bhagavad Gita começa com Dhritarashtra, o rei cego, pai de Duryodhana, querendo saber como vão as coisas no campo de batalha de Kurukshetra. Repetimos. Dhritarashtra é cego. Sua cegueira representa o aspecto da mente que só consegue perceber a realidade por meio dos sentidos. A guerra de Kurukshetra não é travada literalmente num campo de batalha físico, mas ocorre dentro de cada pessoa. Dhritarashtra consulta Sanjaya, que simboliza a introspecção. Só esta pode dizer à mente cega qual dos lados está vencendo. Sanjaya tem o dom espiritual de ver a distância. Assim, a ele, Dhritarashtra, que naturalmente quer saber o que está acontecendo no momento, faz sua pergunta. Mas fala de uma maneira muito interessante. Não pergunta como se esperaria. Que lado está vencendo? Mas que lado venceu? No tempo verbal passado. Paramahansa Yogananda explica que essa pergunta, solicitando informação sobre algo que já aconteceu, mostra claramente que o Bhagavad Gita inteiro se ocupa do campo de consciência, não de um campo de batalha. Tratando-se de um campo de batalha, é natural inquirir que lado está vencendo. Esperam-se notícias frescas sobre os altos e baixos da luta, sobre quais alas se mantêm firmes, sobre quem começa a ceder à pressão e sobre que regimentos ameaçam romper as fileiras inimigas. Num confronto psicológico, contudo, só depois do desfecho é que brota a pergunta: quem obteve a vitória? A estrofe 1, capítulo 1 dessa grande escritura declara: Dhritarashtra indagou assim de Sanjaya. No campo de batalha de Kurukshetra, onde meus filhos e os filhos de Pandu se perfilaram uns contra os outros, ávidos de combate, qual foi o resultado? Essa pergunta aparentemente simples constitui a essência do Bhagavad Gita. A vitória sobre a ilusão é de importância crucial para a verdadeira felicidade e liberdade do homem. É, porém, muito difícil saber o que vem a ser uma vitória autêntica, o que vem a ser uma vitória passageira, e embora pareça uma vitória, o que ao fim se revelará uma derrota esmagadora. Meu guru contou-me a seguinte história. Um homem na Índia antiga vivia atormentado por um demônio. Resolveu usar um mantra védico para banir essa peste. Tomando um punhado de areia, recitou o mantra sobre ele, infundindo-lhe, conforme pensava, o poder do encantamento. Em seguida, atirou areia no demônio e apenas riu. Antes mesmo de você recitar o mantra, motejou, eu me meti na areia. Como então poderá esse mantra me prejudicar? Aí está, prosseguiu meu guru. A própria mente com que tentamos banir a ilusão já está emaranhada na ilusão que tentamos banir. Não é sequer fácil separar sempre o certo do errado. A introspecção ajuda e sem dúvida é essencial. Todavia, mais importante ainda é a orientação intuitiva de um sábio guru, sobretudo o que está dentro de nós. Que lâmpada tem o homem para guiá-lo em meio à longa noite de ignorância? Uma compreensão cega, foi a resposta de Omar Khayyam. A mente cega deve consultar a introspecção, mas a introspecção tem de ser tratada com cautela, pois está já confundida com a própria ignorância que procura dissipar. Alguns indícios podem nos ajudar a descobrir que lado foi o vencedor numa batalha psicológica. Um deles é a expansão íntima de felicidade, ou melhor ainda, de alegria. Outro, a expansão da consciência.
Um terceiro, mais importante ainda, a expansão da compaixão. E um quarto, tão importante quanto os demais, a serenidade interior. A mente arma inúmeros embustes para convencer o homem de que ele encontrou mesmo esses tesouros. Felicidade e alegria são indícios de comportamento acertado, mas emoções enganadoras podem mascarar a ambas. Uma pista para sua natureza ilusória é o fato de provocarem excitação em vez de calma profunda. A expansão da consciência parece acompanhar todo aumento de poder, domínio ou mesmo conhecimento. No entanto, essas realizações muitas vezes nos dão, em lugar da expansão da consciência, um senso vazio de importância pessoal, de autoenvolvimento e uma cabeça vã. A expansão da solidariedade pode cercear-nos quando provoca expectativas com relação aos outros, tornando-nos possessivos ou preocupados com suas exigências emocionais e não com a sua sabedoria. Até a serenidade pode ser um ludíbrio quando provoca indiferença. Como saber o que é certo ou errado na vida? Primeira regra: faça aquilo que funciona. Por isso, o que estão fazendo no momento? É menos importante que qual foi o resultado? Só com base no resultado de um curso de ação pode-se saber com alguma certeza se o ato foi ou não correto. A máxima, os fins justificam os meios, é verdadeira apenas na medida em que visualizamos os fins em teoria com antecedência. Só depois que os fins foram alcançados, porém, constataremos se os meios foram realmente justos. Meios ruins para uma suposta finalidade boa acabarão por produzir desarmonia e fracasso. Uma cega compreensão. Aí, isso não é nada fácil para o homem que tropeça pela estrada da vida. Só o tempo dirá com segurança se determinado curso de ação foi certo ou errado. Por isso, o Gita diz aqui muito a propósito: qual foi o resultado? Em termos simples, um curso correto de ação produzirá harmonia, saúde, equilíbrio e capacidade para perseguir, com um bom sucesso, o objetivo estabelecido com discernimento. Onde houver alegria, expansão da consciência, solidariedade, serenidade interior, haverá sempre um fluxo ascendente da energia na espinha. Os estados que se opõem a estes, tristeza, contração da percepção e do sentimento, impaciência, são invariavelmente acompanhados por um fluxo descendente de energia na espinha. Até a postura da pessoa atrai a mínima mudança no fluxo energético, pois quando ela está por cima, senta-se ereta, com os ombros recuados, o peito contraído. Parece naturalmente mais animada. Porém, quando sua energia está por baixo, ela dobra o corpo, encolhe os ombros, mantém o peito cavo e tende a parecer abatida. Que fizeram eles? Pergunta Dhritashitra. Uma maneira de avaliar o grau de qualquer vitória ou derrota interior é submetê-lo aos critérios acima. Você acha que conseguiu, sob o fogo inimigo, manter-se calmo? Se sua resposta foi: bem, estou calmamente decidido a trucidá-lo da próxima vez, então poderemos concluir: você não se saiu lá muito bem. Ou então, isso não é resposta. Uma maneira de saber se resolvemos devidamente uma situação é avaliá-la pelas reações dos outros. Mas mesmo essas reações não são muito confiáveis. Aquilo de que as pessoas gostam nem sempre é bom. Quase todas se orientam pelo que amam ou detestam, pelo interesse pessoal ou pelo que lhes agrada ou não. Essa é uma das razões porque a introspecção, Sanjaya, é a mais sábia fonte de entendimento. Desde que estejamos sinceramente empenhados na busca da verdade e, acima de tudo, de Deus,
Se mediante a introspecção examinarmos as reações de nossos próprios cidadãos mentais, teremos uma compreensão mais clara do que devíamos ou não devíamos ter empreendido, além do modo como nos convirá agir no futuro. Alinhadas com nossas aspirações dirigidas para o alto, existem incontáveis tendências que nos arrastam para baixo, as quais nós mesmos criamos por meio de más ações passadas e transformamos em maus hábitos. Algumas estrofes à frente, estrofe 10, declara-se que as forças da injustiça, do erro, são inumeráveis, e as da justiça, a retidão, poucas em número. Incontáveis são as formas pelas quais se pode deslizar para o erro, assim como a área de um grande círculo dá espaço a que se chegue por diversos caminhos ao centro. As virtudes que elevam são poucas, pois conduzem ao centro do ser, do qual já estão muito próximas. O ódio pode ser definido como a soma dos inúmeros objetos capazes de suscitá-lo. O amor, no entanto, brota do ser interior e espalha suas bênçãos impessoalmente sobre todos. Assim, quando Dhritarashtra diz a Sanjaya: "Que fizeram eles? Ou qual foi o resultado?" Aquele que procura sinceramente a verdade está ouvindo. Julga teus pensamentos e atos por suas consequências, primeiro em ti mesmo, depois nos outros. Disseminam eles a paz? São tão universalmente benéficos quanto possível? Ajudam a expandir tua compreensão e simpatias? Trouxeram maior harmonia a teu ambiente? Ou só geraram confusão? Acaso te inspiram e aos teus semelhantes? Ou provocaram apenas desesperança e até desespero? Nem sempre é fácil responder a tais perguntas. A cólera, numa causa justa, pode engendrar o bem. De fato, sendo espiritual essa cólera, não será cólera de modo algum, mas unicamente um vigoroso fluxo de energia no rumo da instauração da justiça. Assim, o fervor sereno às vezes parece ira, mas é tudo menos isso. Sorrisos amistosos, por outro lado, não raro acenam com a virtude, quando na verdade estão tentando induzir os outros ou mesmo a própria pessoa a perpetrar o mal. A primeira estrofe constitui a base de todo o Gita, mas a pessoa tem muito ainda a aprender antes de poder afirmar com segurança que está seguindo o caminho ascendente para o bem, a verdade, o amor divino em Deus.